E eu, pensando hoje, falando com Deus, eu comecei a lembrar de algumas coisas. Porque quando a gente começa a ministrar, a gente quer imitar alguém, a gente quer ser parecido com alguém, a gente fala, Deus, me usa igual fulano, Deus, eu quero ser assim. E você sabe quem você é em Deus? Porque Deus não quer que a gente seja parecido com o outro, a gente é único, a gente tem uma digital única, Ele nos fez únicos. O seu jeito de falar, de cantar, de ministrar, de sorrir, o seu jeito mais reservado ou espalhafatoso, Deus quer te usar do jeito que você é. Ontem mesmo a Ingrid me mostrando uma pregação de um cara falando assintosamente, falou, igual a Teca. E é verdade, falou assim, vocês estão matando os filhos de vocês tudo dentro da igreja. E olha só, Deus usa cada um da forma que Ele quer. A gente não precisa se parecer com ninguém. E aí eu volto para o texto, é um senhor desafio ministrar sobre a carta do Apocalipse, sobre o livro do Apocalipse, e eu até brinco com a Ingrid que eu falo assim, eu quero ser breve, mas aí às vezes o negócio vai andando, quando eu vejo já deu 1 hora, meu Deus, deixa eu correr. Mas hoje eu prometo que eu vou ser breve. Abra sua Bíblia, já está em Apocalipse 1, né? A gente vai ler do verso 1 ao 8. A gente vai fazer uma introdução a essa carta. Você abriu, você encontrou? Amém. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Verso 4. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Curve sua cabeça mais uma vez, eu sei que nós já oramos, nós já falamos com Deus, nós já louvamos o Teu santo nome, mas Pai, eu quero render graças a Ti mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos dá de falar da Tua palavra, de estar entre amigos, de estar entre irmãos, compartilhando a Tua palavra que é a verdade. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a compreender um pouco mais dessa revelação, compreender mais da Tua palavra. Deus, faça-se presente em nosso meio, o Senhor já está aqui. Toda distração, tudo que tem tentado roubar a nossa mente, em nome de Jesus, que caia por terra, que nós recebamos essa palavra e que no tempo certo ela venha frutificar, em nome de Jesus. Amém. Há quem diga que o livro do Apocalipse é o mais respeitado, mas ao mesmo tempo ele é um dos estrela. Mas o que é o Apocalipse? Quando a gente vai entender um pouco na ilha de Patmos, pense comigo, o momento da igreja era de perseguição. O imperador da época, Domiciano, às vezes chamado de Nero II, estava martirizando a igreja. João era o último discípulo vivo. Os outros 11 já haviam padecido, já haviam sido martirizados pelo nome de Jesus. E João está lá, sendo uma fiel testemunha de quem Cristo é. João está lá, a igreja está sofrendo, mas Deus está revelando para ele algumas coisas e ele está escrevendo para a igreja. O tempo era de dor, era de incerteza, mas é nesses momentos que Deus se revela. É no momento onde a igreja estava sendo perseguida que Jesus se mostra como o Rei dos Reis. Que Jesus se mostra para João, João, eu estou no controle das coisas. Independente se vocês estão sendo perseguidos, independente se vocês estão martirizados, queimados vivos, degolados, eu permaneço no controle de todas as coisas.
João, ele começa a escrever e, às vezes, a gente, para entender o que é o Apocalipse, porque quando a gente fala o que é um cenário apocalíptico, é o que está o caos. Meu Deus, cheguei em casa, a Irinha deixou a casa num cenário apocalíptico. Significa que você já pensa, nossa, deixou a casa de perna para o ar, bagunçou tudo. Mas Apocalipse, na etimologia da sua palavra, nada mais é do que revelação. Revelação não é tornar complicado, revelação é descortinar, é tornar claro, é trazer luz. Agora, a revelação de quem? Olha, se você deixou sua Bíblia aberta, o versículo 1 é fantástico, porque aqui já tem tudo sobre o livro. Revelação de quem? De Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. O propósito do livro do Apocalipse é mostrar quem Jesus é. É mostrar para o mundo quem é esse Cristo, que foi morto e reviveu, aquele que o mundo olhava como carpinteiro, aquele que era o filho de José e Maria, aquele que foi pendurado num madeiro. Essa carta vem para mostrar quem Cristo é, para mostrar a revelação de Jesus, a sua glória, as coisas que Ele tem preparadas para nós, é para mostrar a glória de Jesus. Precisamos olhar para este livro e, por mais que ele cause um pouco de estranheza inicialmente, nós precisamos voltar a ler o livro do Apocalipse. Quando o pastor nos fez o desafio de lermos algumas cartas e alguns livros da Bíblia no mês de agosto, eu achei fantástico que Apocalipse estava lá. Nós precisamos ler o livro de Apocalipse, nos familiarizar com o que está escrito aqui. A igreja precisa voltar os seus olhos para este Cristo, o Cristo da palavra. Às vezes a gente se perde porque quando a gente vai para Apocalipse, fala muito sobre escatologia e é um livro extremamente escatológico. Apocalipse, para quem não sabe, escatologia é o estudo do fim, o fim das coisas. Quando você pega Daniel e Apocalipse, são livros que vão falar muito sobre isso. Mas a gente precisa conhecer quem é o Cristo que está sendo revelado aqui. Às vezes a gente olha para os sinais e parece que a gente se apega mais aos sinais do que à palavra de Cristo. Jesus disse que os sinais aconteceriam, que as coisas ruins viriam. Mas se eu estou propenso a olhar só para o que está acontecendo lá fora, às vezes eu perco a visão de quem Cristo é. E aí quando eu esqueço de quem Jesus é, eu esqueço das suas promessas. Eu esqueço do seu poder, da sua glória, da sua majestade, da sua grandeza, de tudo que Ele prometeu para nós. Precisamos voltar para esse livro. É como Hebreus 12:2 vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é quem? Jesus Cristo. Se eu não estou com os olhos fitos em Jesus Cristo, eu me perco no mundo. Eu me perco entre as provações e entre as tentações. Mas vamos lá para o verso 1. Vai falar que é a revelação de Jesus Cristo. É para trazer clareza, é para tirar o véu. E às vezes a gente entra em conflito, porque ler Apocalipse e entender as profundezas que tem nesse livro é um mistério. Porque às vezes a gente fica, qual é a ordem? Será que Apocalipse está escrito em ordem cronológica? Será que os selos estão abertos? Será que não estão? Será que Jesus volta antes ou depois da tribulação? Será que a gente já está no milênio? Será que o milênio vem depois? A certeza que nós temos é que tudo que está escrito aqui vai acontecer. E nós precisamos nos apegar a isso. O livro do Apocalipse não é centrado no inimigo. O centro do livro do Apocalipse não é o anticristo, não é a besta, é Cristo Jesus. Aleluia. O centro deste livro é Cristo Jesus. E aí o pastor falou algo fantástico aqui. O povo judeu, o povo de Israel hoje, eles conhecem a Bíblia, conhecem o Pentateuco, a Septuaginta, que eles acreditam só no Antigo Testamento, mas o fato é, quando eu era criança, minha mãe não deixava eu ler o livro do Apocalipse. Estava lembrando disso hoje. Lá em casa tinha uma Bíblia bem grande, de uma letra bem grande mesmo. E eu me amarrava naquela Bíblia. Porque, tradicionalmente, as Bíblias antigamente elas tinham essa corzinha rosa, e aí os livros aqui para ajudar a gente, e era uma linguagem bem rebuscada, digamos assim. E aí, essa Bíblia ela já tinha uma linguagem um pouco melhor, e a letra era muito grande, e as páginas não eram tão finas, então eu pegava aquela Bíblia e eu começava a ler, e eu falava, mãe, eu quero ler Apocalipse. Não, meu filho, você não tem idade.
Mãe, se um dia você ouvir isso aí, te amo, eu entendo o tempo que a senhora estava. Mas o fato é, por que nós privamos os nossos filhos de algumas coisas da Bíblia, enquanto o mundo está lá fora, jogando todas as coisas? A gente está privando os nossos filhos da palavra de Deus, dizendo, não, ele não tem entendimento para isso. Não, ele não vai entender todas as coisas. Mas nem nós entendemos muitas vezes, e quando a gente lê e relê, o Espírito Santo vem até nós e traz o entendimento. Não podemos privar os nossos filhos, essa geração que está vindo da palavra de Deus. Nós precisamos incutir a palavra, como somos ensinados. Precisamos colocar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo para que eles se acostumem. Irinha está ali, aprendendo a palavra assustadoramente rápido. De vez em quando tem umas trocas. De vez em quando ela fala que Davi matou a ovelha. De vez em quando ela quer ser o Golias e não o Davi. Acontecem essas pérolas, mas ela está se familiarizando com a palavra de Deus. Quando nós falamos da morte e ressurreição de Cristo, ela tem o jeito de entender o que é a morte. E precisamos voltar a falar dentro de nossas casas, estimular a leitura. Nós temos tantas coisas, vídeos, animações, tem o chat GPT que ajuda a trazer ideias, criar imagens aqui do Apocalipse que às vezes a gente não entende. O fato é que nós temos ferramentas e nós precisamos voltar para isso. Nós precisamos voltar a falar da palavra de Deus. Agora, aqui tem algo fantástico. O texto ele vai dizer assim, revelação de Jesus Cristo, tá? O livro do Apocalipse, o centro é revelar quem Cristo é. Quem deu essa revelação? A frase seguinte vai dizer, a qual Deus deu. Deus deu a revelação de quem Jesus Cristo era a um anjo, e esse anjo vai levar essa revelação até João, e João vai levar até a igreja, e nós que somos a igreja precisamos levar essa revelação ao mundo. Você pode dizer amém? Amém. É nosso papel dar continuidade a essa mensagem de Cristo Jesus. Ele foi revelado para quê? Para nós nos trancarmos em quatro paredes e não apresentarmos quem Ele é? Não, o nosso papel, como nós somos ensinados, e a gente teve um momento fantástico no nosso pequeno grupo de terça-feira, já vou abrir um parênteses rapidamente e já fecho. Há aproximadamente 1 mês e meio a gente começou um protótipo de grupos de comunhão em casa. Momentos onde a gente abertamente vai tomar um café, estar entre amigos e falar da palavra de Deus. E como isso é maravilhoso. Como comentar a palavra de Deus de forma simples é eficaz. E a gente falou exatamente sobre isso essa semana, que nós precisamos construir pontes para levar o evangelho. O meu papel não é falar, não, esse aqui eu prego, não, aquele ali não. Não, eu acho que aquele ali não tem jeito. Não, meu vizinho não, ele tem que pagar pelo que ele fez. Não. O meu papel é construir pontes e levar esse evangelho, porque o evangelho é de Cristo. E é esse Cristo que salva, que cura, que liberta, que transforma, e é esse Cristo que nos espera no céu. Então, nosso papel é esse, dar andamento, levar essa promessa, levar essa palavra, porque ela é verdadeira, ela é a palavra de Deus. Aí ele fala o seguinte, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Quer ter revelação da palavra de Deus? Seja servo. A revelação da palavra de Deus não é para engrandecer o meu nome. Não é para mostrar, nossa, como o Bruno é usado. Cara, Deus mostra umas coisas para ele que é fera demais. Não. O propósito é engrandecer o nome de Deus. E quanto mais servo eu me torno, mais acesso eu tenho ao que Deus tem para nós. Existem coisas que, na época de João, ele não entendia, não foram reveladas. Grandes escritores que teceram comentários fantásticos sobre a palavra de Deus, se absteram de escrever sobre o Apocalipse. Calvino, Lutero. Não existe comentário dele sobre o Apocalipse. Talvez porque não havia tanto cumprimento de profecias, talvez porque não tinha chegado essa revelação, mas essa revelação é acessível para nós hoje. Quer ter revelação da palavra de Deus? Quer ter isso? Revelação de Cristo Jesus. Seja servo. O que Deus espera e o que Ele procura em nós são servos para levar a sua palavra. João, ele dá testemunho de Cristo Jesus. Isso é fantástico, porque a palavra testemunha no grego é a palavra mártir.
aquele que dá a sua vida, aquele que morre em prol de algo. E João, ele dá testemunho de Cristo Jesus. Espera, o governo está perseguindo aqueles que falam de Cristo Jesus. E João eu dou testemunho que Jesus Cristo vive. Que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelos seus pecados que estão nos acusando. Ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele me chamou para pregar o evangelho. Ele me amou primeiro. Isso é extraordinário. João não tem medo daquilo que está acontecendo. Ele se coloca como uma testemunha diante do caos. João se coloca como uma testemunha diante de tudo que está acontecendo lá fora. Ah, mas o mundo está assim. Ah, mas o mundo está assado. Sempre esteve. Parece que a única diferença, às vezes, é que a gente tem mais acesso à informação. E aí as catástrofes, os problemas, as dores, chegam mais rápido. Mas sempre aconteceu aquilo que era mal. E se cumprindo a palavra de Deus, os dias se tornarão ainda piores. Mas vamos voltar para a palavra. João, ele testifica de Jesus. João, ele testifica e escreve isso, tudo que ele viu. E eu fico imaginando a visão de João. Porque João, ele passa 3 anos e meio com Cristo. João, o discípulo amado, talvez ele tenha vivenciado, e com certeza ele vivenciou coisas que não foram escritas. Mas dentro do coração de João ardia a expectativa pela revelação de quem Cristo era. Porque Cristo se apresenta como o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Salvador, e a expectativa dos discípulos era ver isso acontecendo. E João, antes da morte, ele tem o prazer de ver todas essas coisas. Ele tem o privilégio de ver os céus abertos e ver o Cristo ressurreto, ver o cenário escatológico diante dele, o que aconteceria diante do fim. Ainda há tempo, espaço e oportunidade para que nós tenhamos revelações com Deus. Aleluia. Irmãos, isso me move de tal maneira que eu falo, Deus, aonde estão na minha geração? Porque foi o Senhor que disse que na minha geração, homens, mulheres, jovens, velhos, teriam visões. Ouviriam de quem o Senhor é e proclamariam a todas as nações sobre quem Cristo é. Experiência sobrenatural, cura, revelação, dons, acesso. Ainda existe isso para nós. Mas aí a gente avança, porque o verso 3, ele é fantástico. E minha Bíblia mudou aqui de página, mas não tem nada não. Você está com a Bíblia aberta, vamos para o verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Percebeu algo? Bem-aventurado aquele que lê, singular. E bem-aventurados aqueles que ouvem, plural. A gente tem duas situações aqui. Primeiro, cartas eram escritas. E a gente não tem, vou mandar uma mensagem simultânea para o grupo e todo mundo vai ter acesso. Não. Nessa época, cartas eram manuscritas e enviadas. Quem recebia a carta? O anjo da igreja. No caso, se a gente tivesse naquela época, João escreveria a carta e quem receberia seria o pastor. Aquele que lê era o anjo da igreja, o pastor da igreja, que se colocava diante da congregação e lia a carta. Ele que ia disseminar, ele que ia compartilhar com todos, com os irmãos, aquilo que foi escrito, aquilo que foi revelado, a palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que ouvem, todos aqueles que ouvem. Quando a gente traz para o nosso tempo, essa verdade ainda continua. Bem-aventurado nós que lemos. E bem-aventurado aqueles que ouvem, porque parece que a gente ainda continua nesse contexto. Todos têm acesso, mas nem todos leem. Todos têm acesso à revelação dessa palavra, mas nem todos leem a palavra de Deus. E é engraçado, o pastor leu sobre o Salmo 1, que também fala sobre bem-aventurança.
Mas aqui na carta do Apocalipse é o único lugar na Bíblia onde explicitamente está falando assim, que tem felicidade para quem honra e maldição para quem despreza. Eu tenho honra, eu tenho felicidade, eu tenho alegria para aqueles que levam este livro a sério. Aí eu pergunto, se a promessa de Deus é, verso 3, bem-aventurado aquele que lê, mais que feliz, é aquele que lê esta palavra, é aquele que lê este livro. E bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Nós temos 3 bênçãos aqui, para quem lê, para quem ouve e guarda. Guardar é memorizar, guardar é praticar, é proteger, é valorizar a palavra de Deus. E é engraçado, se tem alguém que quer que nós não leiamos nem pratiquemos a palavra de Deus, é o nosso inimigo. Não existe outro. Meu amor. Não existe outro que deseja nos afastar da palavra de Deus, além do inimigo das nossas almas. Porque pensa comigo. Quem aqui gosta de ter um mural do fracasso? Deixa eu anotar aqui todas as vezes que eu errei. Deixa eu anotar aqui o que eu deixei de ganhar ou de conquistar porque eu tomei atitudes erradas. A gente não gosta disso. A gente gosta de lembrar daquilo que é bom. Apocalipse é o livro que traz o juízo para Satanás e seus demônios. Apocalipse é o livro que vai dizer que Satanás, seus demônios e todos aqueles que não aceitam a Cristo, que não confessam Jesus como único e suficiente Salvador, serão lançados no lago de fogo. Satanás não quer que você leia e saiba sobre o futuro dele. Porque o que ele gosta de fazer? Nos acusar sobre o nosso passado. O que Satanás mais gosta é de trazer o passado da nossa vida à tona, porque o passado dele era bom. Satanás foi um anjo de glória em algum momento. Para ele lembrar do passado é bom, só que ele gosta de trazer o nosso passado à tona porque isso traz pecado, traz vergonha, traz tristeza, nos afasta do propósito. Mas quando nós nos apropriamos da palavra de Deus e lemos Apocalipse, nós vemos o futuro dele e o nosso futuro também. Você pode dizer amém? Amém. Porque o nosso futuro é extraordinário. A eternidade que nos espera é algo extraordinário, é algo que a gente não consegue imaginar. É como Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. E isso precisa mover a nossa alma, isso precisa sacudir o nosso corpo todos os dias, porque há uma expectativa. A profecia não é para satisfazer a curiosidade, não, a profecia é para estimular a nossa santidade, é para lembrarmos, nós temos um dono, nós somos a igreja de Cristo, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aleluia. É isso que nós precisamos. Guarde essa palavra, lembre, leia, ouça e guarde essa palavra, porque ela é verdadeira. Nós precisamos voltar a nos dedicar à leitura desse livro, ao estudo. E, irmãos, eu sei que Apocalipse é complexo, mas quanto mais a gente lê, mais vai se tornando natural. Durante muitos anos da minha vida, eu ouvi um pastor falar uma coisa que eu peguei e falei, cara, isso aqui é muito importante. Ele falou assim, normalmente o mês tem 30 ou 31 dias. O que eu faço? Todo dia eu leio um capítulo de Provérbios, eu leio um capítulo de Salmos e eu leio um capítulo de Apocalipse, fora a minha vida devocional, aquilo que Deus vai me direcionando. Porque Provérbios vai trazer sabedoria para eu tomar decisões, para eu seguir o melhor caminho, vai me instruir algumas coisas. Os Salmos revelam quem Deus é para mim, me trazem cânticos de louvores, me lembra sobre a história do povo de Israel, e Apocalipse revela quem Deus é para mim. E quanto mais eu leio Apocalipse, mais eu vou me familiarizando com a coisa. Mais eu vou entendendo um pouco mais. Às vezes a gente lê e fala, meu Deus, não entendi nada. E eu também passo por isso. Aí eu mando mensagem para o pastor, e aí eu abro um parênteses, mandem mensagem para o pastor. Tá com dúvida do Apocalipse? Oi?
corta essa parte. Tá com dúvida? Irmãos, brincadeiras à parte, mandem mensagem pra gente, vamos criar um grupo e vamos estudar a palavra de Deus. Eu não entendi isso daqui, nem eu, mas vamos descobrir a resposta? Talvez a gente não ache, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos estimular para continuar nisso. Conheça e prossiga conhecendo quem Deus é. A gente não vai ser destruído porque vai nos faltar conhecimento. Não vamos. Nós vamos perseverar até o fim, porque nós vamos conhecer e prosseguir conhecendo quem Deus é. Satanás vence aqueles que desprezam a palavra de Deus. Por que Satanás venceu Adão e Eva? Porque houve um desprezo pela palavra de Deus. Em algum momento houve um esquecimento, houve uma falta de comunicação e Satanás aproveitou aquela brecha. Mas quando Satanás vai tentar o segundo ou o último Adão, que é Jesus Cristo, ele tenta usar a mesma estratégia. A Bíblia vai dizer que o Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado. E depois de ter jejuado, Satanás vem. Jesus, se prostrado me adorares. Só que Jesus é a revelação da palavra de Deus. O que faltou para Adão, Jesus se apropria. E quando Satanás vem com uma artimanha, Jesus vem com uma palavra. Ele vem com uma tentação, Jesus vem com uma palavra. O que faz com que nós vençamos a tentação, o inimigo das nossas almas, é a palavra de Deus. É o nome de Jesus, é nos apropriar da promessa que Ele deixou para nós. A gente não pode mais cair nas astutas ciladas do inimigo. Não, se aproprie da palavra. Viva esta palavra. Eu fico observando várias estratégias de Satanás, e a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque Satanás, ele é astuto. E o alvo dele é fazer com que nós percamos a nossa salvação. O fim dele já está decretado. Ele já sabe o que vai acontecer no fim. Não há outra saída, não há uma segunda chance, para ele não há. E entre muitas estratégias que Satanás usa para afastar o povo de Deus, para cegar o povo de Deus, para nos deixar no escuro, é deixar ou tornar os cristãos entretidos. E eu não estou falando de entretenimento só em casa, eu estou falando de entretenimento dentro da igreja. Eu só vou para a igreja se tiver a fumacinha saindo ali. Não, eu só vou para a igreja se for o pastor Wellington que ministra. Não, eu só vou para a igreja se for fulano que canta. Não, eu só vou para a igreja se, não sei, der um chocolate, tiver alguma coisa legal. Não, eu só vou para a igreja se meu amigo for. Não, eu só vou para a igreja se fulano não for, porque eu também não quero falar com fulano. E a gente vai se perdendo em coisas tão pequenas, esquecendo de quem Deus é. Parece que eu não vou falar gente, parece que em outros lugares, as pessoas entram na casa de Deus e de alguma forma Satanás rouba a semente que é lançada aqui dentro. Nós ouvimos a palavra, mas não praticamos. A promessa vem, Deus usa o pastor e a palavra é direcionada para nós, mas a vida não rompe. O casamento não é restaurado, os filhos se afastam da presença de Deus, as finanças não melhoram. Tem alguma coisa errada. A gente precisa tomar cuidado para não ficar pensando nos problemas lá fora ou nos problemas aqui de dentro e esquecendo da palavra de Deus, de quem Cristo é, da revelação dele e que ele tem poder para mudar todo e qualquer cenário. Porque o mesmo Deus, irmãos, que espera por nós e que tem preparado morada e que está na eternidade nos aguardando, é a palavra dele que diz que ele cuidaria de nós aqui. A gente precisa se apropriar e às vezes a nossa vida, que a gente fala que quer viver em fé, vai nos colocar em situações que a gente vai ter que escolher. A fé ou aquilo que eu enxergo?
A fé em Cristo Jesus, não. Eu tenho fé em Cristo Jesus. Mas na hora de tomar uma decisão, a gente não apresenta a Deus. Na hora, vou pegar algo simples. Na hora do dízimo e da oferta, a gente fala, não, se eu lançar aqui, se faltar amanhã. Eu já passei por isso também. Aí eu aprendi o seguinte, esse negócio de Pix é legal, porque, irmãos, minha remuneração, meu salário caiu, eu falo, já deixa eu separar logo, já mando para o CNPJ, já tem salvo ali, porque as contas elas vão vir todos os meses. E a gente fica, não, mas e se faltar? E se o pneu do carro furar? E se der problema no motor? E se acontecer aquilo? Mas ou a gente confia ou a gente não confia. Ou a gente vive genuinamente essa fé sabendo que Deus cuidará de nós, ou a gente vai continuar sem avançar. Crentes entretidos, crentes que não pensam mais na eternidade, cristãos que não falam mais sobre a volta de Cristo Jesus, cristãos que têm medo do livro do Apocalipse. A gente só pode ter medo, irmãos, do livro do Apocalipse, se for na voz do Cid Moreira. Era porque o clima estava pesado, pastor aí. Se não for na voz do Cid Moreira, irmãos, tá tranquilo. Olha o que Filipenses 3:20 vai dizer. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, isso é extraordinário. Eu preciso olhar e falar, Deus, estou pensando demais nas coisas da terra, me ajuda. Senhor, eu só penso no futuro da minha filha, eu só quero dar algo melhor, mas Senhor, e se o Senhor voltar e o futuro dela não chegar? Deus, me ajuda a conservar o coração dela na tua presença. E além de conservar o coração dela, me ajuda a conservar o meu. Porque, ultimamente eu tenho me apaixonado pela vida de Noé. Até ministrei recentemente sobre isso. Porque Noé, o cenário de Noé é como se fosse o arrebatamento da igreja de hoje. E Noé consegue salvar a si e toda a sua casa. Não fica um para trás. Não tem o filho pródigo que ainda não retornou, não. Ainda vem as noras junto. A vida que Noé professava diante de Deus era tão extraordinária que chamou a atenção de Deus, eu tenho uma aliança com ele, e de todos que estavam à sua volta. Mesmo quando a fé fez Noé fazer aquilo que era impensável aos olhos humanos. Eu quero ser como Noé. Aí Filipenses 4:8, que a gente leu também recentemente, vai dizer assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Aleluia. Tem coisa melhor do que pensar sobre Cristo Jesus? Tem coisa melhor do que pensar sobre a eternidade? Sobre aquilo que Ele tem preparado para nós? Eu nunca esqueço, irmãos, uma das experiências que marcaram a minha juventude. Um momento onde eu estava buscando muito a Deus e uma fome absurda. E foi a primeira vez que eu sonhei com o céu. E eu falei, glória a Deus, porque a primeira experiência espiritual que eu tive com sonhos, e normalmente Deus me mostra algumas coisas, foi do arrebatamento acontecendo e eu ficando, Ramon, imagina. No auge da adolescência, uns 13 anos, o que acontece? No primeiro sonho, eu falo, Deus, fala comigo, fala, então vou te mostrar, tu ficou. Meu Deus, Raíssa, ainda bem que deu tempo de consertar. Mas aí eu orando e buscando mais de Deus, eu nunca esqueço, irmãos, eu me via na eternidade. E eu não consigo descrever de tão belo que era. De cores que não tem aqui. E eu estava no céu e eu cantava uma canção num idioma que eu não conheço. Só que a canção que eu cantava lá
Eu acordei cantando ela aqui e chorando sem parar. Eu falei, Deus, como eu quero me encontrar contigo. Jesus, esse é o anseio da minha vida. É me encontrar contigo. É conhecer quem o Senhor é. Adorá-lo na beleza da sua santidade. É isso que move a minha vida. Deus, que eu não perca isso. Porque o mundo tenta roubar essa semente de nós. Mas aí Paulo vai dizer de novo, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é puro, se tem algo de louvor, se tem virtude nisso pensai. Aleluia. Mas vamos avançar para a gente caminhar. Aí tem o verso 4 e 5. Eu volto no início da mensagem, o contexto que os cristãos daquela época viviam era de perseguição, era de morte. Aí João começa assim, que a graça e a paz estejam com vocês. Irmão, João está exilado. A história vai dizer que João, ele, como uma forma de tortura, ele foi jogado num tacho gigante de óleo quente fervendo. João já era um idoso. Talvez ele tinha entre seus 70 e 90 anos, não sei. Sofreu perseguição, quase morreu e agora foi exilado. E ele está escrevendo uma carta, Ramon, que a paz seja com vocês, porque essa paz está comigo. Eu só ofereço aquilo que eu tenho, aquilo que eu dou, aquilo que eu vi. Que a paz estejam com vocês. E de quem que é essa paz? Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Isso é extraordinário. A graça e a paz de Jesus, elas não vêm das circunstâncias, mas da presença do Deus eterno. Mesmo em meio à perseguição, à dor, à tristeza, em meio ao caos, Ele reina. E a gente precisa se apropriar disso. Ele reina. Aí a gente avança para a obra redentora de Cristo. Verso 5. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, aleluia. A Ele a glória e o domínio para todo sempre. É o sangue de Jesus que nos liberta. É o sangue de Cristo que nos dá esse acesso. É o sangue de Cristo que nos lava e nós somos aceitos diante de Deus para entrar, como Hebreus vai dizer, confiadamente diante da presença de Deus. Porque quando Deus, da eternidade, dos altos céus, olha para nós, Ele não nos vê, Valéria, Ele vê o sangue de Cristo vertido em nós. E é isso que nos purifica. Não é o bem que eu faço. Não são as boas obras, não é o tanto que eu prego de Jesus, não é o tanto que eu falo, não, é o sangue dele que nos purifica. Você que é rápido de endereço, vai lá para Colossenses 1. Colossenses 1:13, é um texto um pouco extenso, mas vale a pena a leitura. Colossenses 1:13, pronto, está ali. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Em algumas versões vai dizer, Ele nos transportou, nos tirou do império das trevas, terra quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos, nós, e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aleluia. Esse texto é muito poderoso porque aqui está tudo. Jesus cria todas as coisas subsistem por causa de Cristo.
Tudo que existe, tudo foi criado por causa de Cristo Jesus. Só que em algum momento da criação, Deus entrega para Adão o governo de todas as coisas. Como Paulo vai dizer em outro texto, a criação aguarda, tem expectativa sobre a revelação dos filhos de Deus, que somos nós. Porque quando Cristo veio, reconstrói essa ponte que entre nós e Deus estava quebrada. Nós não tínhamos acesso. No Antigo Testamento era o sangue de um animal que cobria o pecado. Só que Jesus vem, João vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus, não que cobre, mas que tira o pecado do mundo. Quando Deus olha para nós e nós somos lavados pelo sangue de Jesus, Ele não vê mais o nosso pecado. É jogado no mar do esquecimento. É esse sangue, é isso que nos dá acesso à revelação de quem Cristo é. É isso que nos torna reino e sacerdote. A gente precisa entender o peso dessa palavra. Se eu fui transformado reino de Deus e sacerdote, há uma expectativa diante de mim. Porque o sacerdote era aquele que apresentava o sacrifício diante de Deus. Aí o que Paulo vai dizer em Romanos 12? Para nós nos apresentarmos como sacrifício vivo e eficaz diante de Deus. A minha vida agora é esse sacrifício diante de Deus. A minha vida é a adoração que tem que subir como um perfume suave até as narinas de Deus. Aquilo que Deus olhava para um e para outro e dizia, ali vai o meu servo Jó, ali vai Noé, ali vai Enoque. Ele tem que olhar e vai dizer, ali vai o meu povo, que é lavado e remido pelo sangue do meu filho Jesus. E isso, irmãos, precisa mover nossa vida. Acordei mais um dia. Dos altos céus, Deus tem que olhar para mim e enxergar, ali vai um filho de Deus, ali vai um filho meu. Ali vai aquele que está se tornando como Cristo Jesus. E a gente precisa entender, deixa eu correr, esse relógio está errado, 9h54 aqui, são 9h30. A gente precisa entender, é como se fosse assim, como é a Trindade? Porque Deus amou o mundo. O amor é de Deus. Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Jesus, Ele é aquele que me leva de volta para o Pai. E quem é o Espírito Santo? É como se fosse o destino final é o Pai. O caminho é Jesus. O Espírito Santo é o GPS que não deixa eu sair da rota. O Espírito Santo é aquele que me guia todos os dias para que eu não desvie nem para a direita nem para a esquerda. É Deus dentro de mim, revelando quem Cristo é. Opa, o caminho é esse aqui, você ainda não conhece o caminho. Mas fica firme que eu estou contigo, eu vou te mostrar. Fica comigo todos os dias que eu vou te mostrar todo dia quem Cristo é, esse caminho que você está trilhando. E cada vez que você trilhar mais esse caminho, mais próximo você vai estar do Pai, da eternidade que Ele tem para nós. A gente precisa viver isso, conhecer esse Cristo que é maravilhoso. Você é sacerdote do Deus Altíssimo. A sua vida deve ser um altar de louvor, de intercessão, de serviço. Lembra lá no início? Deus se revela para os servos. Tem serviço para nós. Aí a gente vai para o verso 7, para a gente já caminhar para o final. A profecia da volta de Jesus. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Você que é rápido de endereço, vai lá para Atos 1, 11. Esse texto eu não anotei, mas eu acho que é isso. Vamos ler a partir do 10 para a gente ganhar contexto. Do 9. Atos 1, 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Aleluia. Esse mesmo Jesus, do jeito que vocês viram ele subir, vocês vão ver ele descer. Porque ele vem buscar a igreja. Porque ele vem nos buscar. Aleluia. A vinda de Cristo será visível.
será gloriosa e será universal. Todos verão a revelação de quem Jesus Cristo é. Aqueles que negam a veracidade do Evangelho, aqueles que não acreditam em Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor dos senhores, é o Filho de Deus. Ele voltará para nos buscar. A gente precisa crer nisso todos os dias. A volta de Cristo é certa e a gente precisa viver com expectativa. Porque quando João está escrevendo, e lá no verso 3 ele vai dizer assim: bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. O tempo aqui, essa palavra tempo, não é cronologia, não é o cronos, não é o tempo que a gente mede. Não vou entrar em cronos e kairos, porque não vai dar tempo. Mas esse é o termo da palavra. É o tempo para Deus. Porque a gente olha e fala, tá breve, mas Jesus já passou 2025 anos. 2025 não, né? Passou 2000 anos. Mas é breve. Viva com expectativa. Viva em santidade. E viva com senso de urgência. Não haverá neutralidade no dia da volta de Cristo. Ou nós somos salvos, ou nós não seremos. Não há neutralidade. Ou eu confesso esse Cristo Jesus e eu vivo com Ele todos os dias, ou a gente vai ter uma triste surpresa. Precisamos viver, irmãos, com expectativa sobre a volta de Jesus. Tenha expectativa sobre esse momento. Leia, conheça Cristo Jesus. Que esse seja o objetivo da nossa vida. O principal, conhecer mais de Cristo, conhecer mais quem Ele é. Aí João vai finalizar no verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O interessante é que, no grego aqui, o há de vir é como se fosse o presente contínuo. É como se fosse assim, aquele que é, que era e que está vindo. Aleluia. Traz muito mais para perto. O sentimento não é, ele vai vir. O sentimento é, ele está vindo. Eu vou me encontrar com ele. Aleluia! Ele virá. O Todo-Poderoso virá. Tudo começa e termina em Cristo Jesus. A criação começa com Ele. E vai terminar tudo com Ele. Cristo vai se revelar aqui nesse texto como juiz, como soberano, aquele que sabe de todas as coisas. Mas Ele também se revela como nosso Salvador. Fique de pé no seu lugar e eu vou ler um último texto para a gente terminar. Eu comecei lendo o primeiro versículo e eu vou lá para o último capítulo. Apocalipse 22, 12. O spoiler do fim. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã.
o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Glória a Deus. Aleluia. O convite permanece. A revelação de quem Cristo é está acessível para todos nós. E hoje a gente está aqui em família, a gente está aqui como irmãos, nós não temos visitantes, e o convite de Cristo é: conheça mais de mim, mergulhe na minha palavra, converse, fale sobre mim, tenha expectativa sobre a minha volta. Não deixe essa chama apagar, não deixe os problemas, o cansaço, a incredulidade roubar a promessa de que Ele voltará.